Fala aí, galera, beleza? Bom dia. Bom, gente, olha só, eu fiquei alguns meses trabalhando com a Renegade, né, 1.8 Flex Standard, e agora eu tô aqui com 2008 de entrada também, 1.6 aspirado, e eu vou mostrar para vocês as principais diferenças entre um e o outro, tá? E não vou ficar em cima do muro. No final do vídeo, eu dou a minha opinião e mostro o porquê e qual eu prefiro, tá? Vamos lá. Primeira coisa, gente, aqui no caso do 2008, tá? A posição de dirigir dele é mais baixo, tá? Ele é mais um crossover do que uma SUV, digamos assim. Ele tem uma espécie de cockpit, né? O volante é bem pequenininho. O painel, assim, esse cluster é agradável aos olhos aqui quando a gente vai dirigir. Ele tem uma pequena sensação de esportividade ao dirigir por esse sentido, tá? Por esse sentido do volante ser pequenininho e o cluster nessa posição assim acima do volante, tá? No caso da Renegade, já é o contrário. Nós sentamos nela numa posição mais de 90 graus, então a sua visão ela fica mais reta da rua, tá? Como uma mini SUV mesmo, tá? Então você tem uma sensação maior de esportividade, digamos assim, sentado aqui no Peugeot 2008, né? Por causa disso que eu falei até agora, e uma sensação maior de SUV na Renegade, principalmente por você se sentir mais a 90 graus e um pouco mais alto, tá? Em relação a conforto, né, ao trabalhar, ao dirigir o carro, os dois são bem confortáveis, tá, gente? Assim, não tem desconforto em dirigir nenhum dos dois carros. Na minha opinião, a Renegade ganha um pouquinho porque ela tem aqui o encosto de braço, né? Então você tem como descansar o braço na estrada e isso traz um pouco mais de conforto para a Renegade, na minha opinião, tá? Usando o carro no dia a dia. E estabilidade. A Renegade, né, na parte técnica, ela vai ganhar mais em estabilidade porque ela tem a suspensão traseira, né, multibraço, né? Cada roda trabalha independente. Então, tecnicamente, você tem mais estabilidade com a Renegade. Mas assim, dirigindo no dia a dia de forma normal, 100, 110, 120, 130, os dois têm uma boa estabilidade, não causa susto, tá? Assim, tem uma boa estabilidade nos dois casos. Eu tenho uma pequena reclamação em relação ao pneu dianteiro da Renegade. Eu acho que aquele pneu, com aquele desenho parecendo um pneu misto, ele tira um pouquinho de estabilidade na curva, mas por causa do pneu, tá? Mas nada também que assuste. Isso assim, você andando a 100, 120, 130, você não vai sentir isso. Você gosta aqui dos vídeos do canal? Então clica no botão de se inscrever, isso ajuda demais o canal a crescer, tá? E se possível, compartilhe esse vídeo também nos grupos de WhatsApp, isso ajuda demais a gente, tá? Se puder fazer, eu agradeço bastante. Em relação a consumo, no mercado todo mundo fala, né? A Renegade bebe muito, a Renegade tem um consumo elevadíssimo, enfim, gente, isso é verdade? É, mas aqui no 2008 é a mesma coisa, gente, sinceramente, na prática, tá? Trabalhando com o carro, no dia a dia, o consumo é ruim para os dois carros, tá? Infelizmente é uma realidade. Os dois carros têm um consumo bem elevado. A parte de design, né? A parte de beleza do carro. Eu sei que beleza, né? É muito subjetivo, cada um tem um gosto, né? Então o que é bonito para um pode não ser bonito para outro. Porém, nos dois casos também eu vejo com bons olhos, tá? Os dois carros agradam aos olhos em relação à beleza, tá? O carro francês já tem, né, essa característica de serem carros bonitos, né, de ter um design um pouco diferente nesse sentido. E a Renegade, né, por ser um Jeep, né, tem aquela sensação de um Jeep menorzinho, também é muito bonito aos olhos, tá? Então, no caso de beleza, eu vou deixar por conta de vocês, que como eu falei, é muito subjetivo. Agora, em relação à construção dos carros, tá? Aí a Renegade ganha disparado, tá? Principalmente aqui na parte interna. Esse 2008 aqui, que é um 1.6 aspirado de entrada, muito plástico, mas um plástico de uma qualidade não tão boa, tá? Tem muitas rebarbas nesse carro, os plásticos não são bem encaixados. Eu não estou nem reclamando de ser plástico, né? Um carro de entrada é normal, né? Hoje em dia os carros todos estão vindo com muito plástico. Mas com exceção aqui do cluster central do 2008, que é muito bonito, né? O volante também agrada, o restante de acabamento aqui dentro, ele é muito mal feito, tá? Na minha opinião, desculpa a sinceridade, mas é a sensação que eu tenho aqui dentro desse carro. A Renegade já é o contrário, tá? O acabamento interno da Renegade, ele é excelente, né? Os encaixes são muito mais perfeitos, são materiais que aos olhos, assim, a gente olhando, parecem ser materiais mais caros, né? Materiais mais luxuosos, tá? Então, em relação ao acabamento interno, principalmente,
não dá para comparar o 2008 com a Renegade, a Standard, tá? 1.8 Flex de entrada. O espaço interno lá atrás, tá? Para quem viaja lá atrás, aqui no 2008 ele é muito apertado, tá, gente? Assim, quem viaja lá atrás sofre um pouco, tá? Eu já fiz esse vídeo mostrando esse carro aqui na íntegra. O da Renegade é um pouco melhor. Não é uma oitava maravilha do mundo não, tá, gente? A Renegade também é apertadinha, mas ela tem um pouco mais de espaço. A pessoa que viaja lá atrás viaja um pouco mais confortável do que quem viaja aqui no 2008, tá? Em relação ao desempenho, a Renegade leva vantagem, né? Também são em torno aí de 20 cavalos a mais, normal, né? Ela tem um pouco mais de força. Chama atenção o botão Sport, que tem no caso da Renegade, né? No 2008 não tem. Quer dizer, esse botão quando acionado, principalmente na estrada, né? Você tem que ultrapassar um caminhão, um carro, ajuda bastante, tá bom? Gente, não é um carro para correr, tá? Não, nenhum dos dois. Não são carros assim com uma pressão de motor absurda, mas te leva bem do ponto A ao ponto B com conforto, tranquilamente, tá? Na estrada aí andando de boa, 110, 120, 130, vocês vão ter um carro confortável para dirigir. Você é mais emocionado, gosta de um motor um pouco mais forte? Aí tem que sair desses dois carros e procurar um motor um pouco maior ou um carro turbo, tá? Agora, para o uso diário aí, até mesmo para a estrada, andando de boa, é um carro que cumpre a proposta que eles têm, tá? E o preço que eles têm. Então, os dois têm delay e os dois têm o mesmo problema. Se eu pisar fundo aqui agora, ó, o barulho do motor invade aqui dentro. O carro até puxa, tá? Não é nada esportivo, ó, mas o carro até puxa. Só que o barulho invade a cabine, sim, barulho do motor, barulho do vento. Isso também acontece nos dois carros, com um ponto positivo para a Renegade, porque tem o botão do Sport, né? Então, você apertou o botão do Sport na Renegade, no caso da estrada, para você fazer uma ultrapassagem, você tem um pouquinho mais de força, isso é legal também, tá? O conjunto, motor e câmbio, tá? Esse 2008 aqui, um motor já extremamente conhecido, tá? Extremamente confiável, um câmbio hoje em dia que já veio, né? O câmbio Aisin, não é aquele AL4 que dá problema pra caramba. Então aqui no caso do 2008 você vai ter muita segurança em relação a esse conjunto motor e câmbio, tá? Um motor confiável, com uma manutenção já muito conhecida, embora antigo, mas uma manutenção muito conhecida e barato de se manter, tá? Nesse caso aqui não tem esses problemas crônicos que acontecem com outros carros da marca. No caso da Renegade, né, o famoso e-Torque lá, né, um motor já muito antigo também, muito conhecido e muito consagrado. Uma manutenção do motor também barata, tá? Assim, não tem sustos, não acontece, né, sustos com a manutenção do e-Torque. O câmbio também, como aqui do Peugeot 2008, é um Aisin, né? Um dos melhores câmbios que existem hoje no mercado desses carros comuns, tá, gente? Quer dizer, então o câmbio é bom e o motor também nesse sentido é bom e confiável. Porém, né, tem aparecido vários relatos aí no Reclame Aqui, nos fóruns de Facebook, que esse câmbio da Renegade está dando problema. Supostamente, tá, teoricamente, através do trocador de calor que tem lá na Renegade, ele está rompendo por dentro, então está misturando líquido de arrefecimento com óleo de câmbio e quebrando esse câmbio. A manutenção é caríssima, pode chegar aí a 30%, 40%, 50% do valor do carro. Quer dizer, então isso é um problema grave, tá? Isso é um problema complicado para quem tem uma Renegade ou para quem vai comprar uma Renegade. Tem que observar muito isso, essa manutenção tem que ser impecável desse trocador de calor, desse líquido de arrefecimento, tá? Vamos esperar a Jeep se pronunciar e não apenas colocar a culpa no proprietário, dizendo que botou água comum lá e por isso quebrou, tá? A princípio, na minha opinião, não é só isso, mas enfim, vamos deixar eles se pronunciarem, tá? Inclusive, se vocês botarem aí no YouTube, tem vários vídeos, né, no YouTube mostrando alguns mecânicos tirando esse trocador de calor e colocando lá na frente um radiador de óleo, tá? Para poder substituir esse trocador de calor. Dá certo, gente? Assim, a princípio sim, mas tem que esperar o tempo, né, para ver se isso vai ser durável também ou não. Mas enfim, é um problema, tá? Então, nesse caso, o que eu gostaria de dizer aqui, o motor da Renegade com câmbio é extremamente durável e confiável. Hoje eu tenho as minhas dúvidas por causa desse problema do câmbio. Agora vamos lá, veredito final. Qual eu compraria? Qual eu prefiro, né? Já que os dois custam próximos aí, né? Em torno de 100 mil reais cada um, tá? O 2008 aqui 1.6 aspirado e a Renegade, né, Flex, a Standard 1.8. Sinceramente, gente, assim, desculpem a minha honestidade e a minha sinceridade. Até
feio pedir desculpas, né? Mas eu não gosto de falar dessa forma, mas eu sou obrigado a falar para ser o mais sincero possível. Hoje eu não compraria nenhum dos dois, tá? Eu não compraria esse 2008 aqui, porque eu não pagaria 100 mil reais para ter um acabamento desse. Encaixes mal feitos, plástico dando uma impressão de ser mais barato, sabe? De uma qualidade não tão boa. Então eu não compraria um 2008, principalmente por esse acabamento interno que eles fizeram nesse carro. E eu não compraria a Renegade por causa desse problema do câmbio, tá? Assim, é muito complicado. Aí vão falar assim, ah, Carlos, isso daí acontece apenas em alguns carros, é um número pequeno. Mas já pensou, eu compro uma Renegade e sou sorteado. O câmbio quebra comigo. Eu tenho que desembolsar 30, 40 mil reais para consertar um câmbio? Então, enfim, enquanto não tiver uma solução definitiva disso, não tiver uma certeza absoluta do que está acontecendo e o que pode ser feito para não acontecer, eu sinceramente, hoje, eu não compraria nenhum dos dois. Nem o Peugeot 2008, nem a Renegade 1.8 Flex. E nem nenhum carro com esse mesmo sistema, tá? Aí você vai falar da Compass, vai falar da Toro, enfim, existem outros carros, né, do grupo PSA que tem esse mesmo trocador de calor. Então eu não trocaria, mesmo sabendo que é um número pequeno, tá? Isso não acontece com todos os carros, é óbvio, é um número pequeno, mas está acontecendo. Então vamos primeiro descobrir o porquê, né? É o proprietário que está botando água lá no líquido de arrefecimento, em vez de botar líquido de arrefecimento, está botando água e está quebrando? Não é? É um problema crônico do carro? Enfim, né? Enquanto não tiver uma solução definitiva, eu não compro. Então hoje eu não compraria nem o 2008, nem compraria a Renegade. Beleza, galera? Muito obrigado para quem ficou até aqui. Até o próximo, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.